Senhor, queremos ouvir a sua palavra. Muito obrigado pela esta oportunidade. Merci por oportunité oyo. Recomendamos este tempo nas suas mãos, pedindo assim a sua graça. Sem a sua ajuda, não podemos fazer. Pai, nós se recomendamos nas suas mãos, para que possamos ser ajudados pelo Ti. Encha-nos pelo Seu Espírito. Guia-nos neste momento e realiza a sua vontade no meio do seu povo. Repudiamos no nome de Jesus todo aquele espírito que não é seu, toda a vontade do diabo dentro desta sala, mas também através da sua palavra, que seja nulo e sem efeito, no nome de Jesus Cristo. Assim nós oremos. Amém. Est-ce que tokoki kobetela Yesu maboko? Podemos aplaudir nosso Deus. To pesi biso mbote na kombo na Yesu. Cumprimentamos em nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Tika Zambe azwa lokumu Que na Deus seja nyonso. louvado em tudo. Zambe apambola regi, Que Deus abençoe o irmão, apambola technique, abençoe a técnica, kolo apambola ekodime, também te abençoe a escola dominical. kolo apambola bamama, Deus te abençoe as mamães. kolo apambola yope. Também que Deus te abençoe. Alléluia. Alléluia. Amém. Oh, alléluia. Amém. Tokoza la malili te bien-aimé. Não podemos ser sempre com frio, bem. Pourquoi tokoza la malili te? Porque não podemos ser sempre com Tokoza frio. la malili te? Não podemos ser com Parce que frio. tozabana n'étiqueté. Porque não somos órfãos. Kolo Yesu aza elongo na biso. O Senhor Jesus está junto conosco. Alléluia. Na nyonso Em tudo, esengeli tozala na esengo. devemos ter sempre alegria. Esengeli tozala na makasi. Devemos ter a força. Esengeli tozala na esperance. Devemos ter sempre a esperança. Alléluia. Esengeli tozala kapeza na esengo. Devemos ser sempre, todo o tempo com alegria. Alléluia. Parce que tokoki ko mépriser eloko moko te. Porque nada podemos medir. Pamba te ekomama. Porque está escrito. Et que comme mépriser les jours il y a faible commencement te. Não pode metizar os dias do fraco. Webi likambo tango ebandisika. Quando a coisa é nova, Ezalaka toujours na faiblesse katina yango. sempre uma fraqueza dentro dele. Et totangi na Bible tomoni. E lemos na Bíblia, vimos. Kolo kolobela biso. E o Senhor está a falar. Et que tokoki ko mépriser. E nada podemos medir. Ba mikolo oyo ya faible commencement te. Não podemos medir o dia do C'est-à-dire fraco. peu importe faiblesse. Não importa a fraqueza. Oyo bato bakoki ko remarquer katina E biso. as pessoas podem remarcar dentro de nós. Et je crois esengeli bayeba liloba na E Nzambe. eu creio que devem conhecer a Afin palavra que de Deus. mokote katina biso. Para que ninguém dentro de nós, Mokote katina baye oyo. ninguém dentro daqueles Bakoki ko remarquer to ko constater que faiblesse. podem constatar uma fraqueza. Pe bayeba ko mépriser yo. E também podem te To pe bayeba medir. ko mépriser biso. E podem nos La limitar. Bible dit ne méprisez pas A Bíblia diz que não podem se les limitar. jours de faible commencement. Os dias do fraco. Car do ce qui início. peut te mépriser Porque o aujourd'hui, que pode te limitar hoje, lobi bakokamwa amanhã vão te mirar. oyo nkolo akosalela O que yo, o Senhor não vai fazer. oyo por ti. nkolo akorealize, O que o Senhor pode oyo realizar. nkolo akoki O que kokokisa o Senhor pode kati cumprir na eglize oyo dentro dessa mpe igreja kati na vi na e yo. na sua vida. Amen.
Toza toujours na teme na biso. Sempre estamos no nosso tema. Un grand merci epai na Nzambe. Muito obrigado a Deus. Oyo asali biso lisusu ngolu. Que nos fez mais a graça. Akotelemisa biso na tongo na lelo. Fazer levantar nessa manhã. Wete toteya lisusu maloba na ye. Para que pregamos mais a sua Isika palavra. kolo asepela ki totelema po ete toteya. Onde que Deus alegrou que levantemos Asepela e ki yo pregar. pe ozala. Ele alegrou também que Afeke está. ngai na yo. Para que tu e eu Toyeba na kobeneficie. que Na beneficiamos maloba na Nzambe. a palavra de Deus. Ya tongo na lelo. Dessa manhã. Nasengi nkolo amona yo. Eu peço que Deus te Pe veja asala yo bolamu. e te faça bondade. Toza toujours na tema principal. Sempre temos o nosso Oyo principal. toetitilaki Que nós molimo introduzimos mosanto. o Espírito Santo. Ekati na teme E oyo dentro desse tema toza na basuteme ebele temos muitos oyo subtemas esi totei deja. que já pregamos. Ebongo na tongo na lelo Nessa manhã, suteme na biso o nosso subtema toetitilaki yango intitulamos plenitude ya molimo A mosanto. Plenitude do Espírito Santo. Après plenitude ya molimo mosanto Depois da plenitude do Espírito Santo, tokoyeba mpe na koyekola pwe mosusu também vamos aprender outro ponto, oyo ezali 10e point que é 10º ponto. toetitilaki yango E intitulamos onction mpe don ya molimo a mosanto. unção e dom do Espírito Par Santo. rapport ya teme Em oyo relação desse tema, tokokende sukisa na 11e e point vamos terminar no 11º oyo ponto, toetitilaki que intitulamos autre ministère de l'esprit. Outros Ministérios do Espírito. Autre ministère de l'esprit. Outros Ministérios do Espírito. C'est-à-dire totikali na 3 points. Significa que ficamos com 3 pontos. Lelo tokolobela point moko. Hoje vamos falar um ponto. Plénitude du Saint-Esprit. A plenitude do Et Espírito après Santo. tokotikala na 2 points. Depois vamos ficar com 2 pontos. Onction et don de l'esprit. A unção e dom do Espírito. Et après tokokende na kosukisa Depois vamos terminar. na autre ministère de l'esprit. Outros Ministérios do Et Espírito. je crois que c'est très important pour nous tous ici É présents. importante para nós todos aqui. Nyonso oyo Nzambe abongisaki Tudo que Deus preparou. ngai na yo toyoka yango Que tu e eu ouvimos. afeke na nzela na yango Para que no caminho tozala dele lisusu lokola bato sejamos mais como pessoas. lokola bato Como pessoas. selo volonté ya Nzambe. Segundo a vontade de Deus. Oui, parce que na mokili oyo tozali Porque nesse mundo que toza estamos, biso nyonso bato eza solo nós todos somos me pessoas. É bato verdade. nyonso te Mas nem todo mundo baza selo volonté ya Nzambe. estamos segundo a vontade de mpo Deus. na yo oyo pusani lisusu pene na ye Pratique e aproximou mais mpo uma na vez yo dele. oyo olingi koyoka ye lisusu Pratique e queres ouvir mais posa na a nzambe ezali Ele. A vontade de Deus é ozala moto lolenge nzambe alingi seja a pessoa como Deus quer. l'homme selon Dieu, O homem segundo Deus. l'homme selon la volonté de O Dieu, homem segundo a vontade de peu Deus. importe sexe na yo, Não importa o car seu au milieu gênero. de nous avons des femmes Porque nós também temos mulheres. eba mosusu baza mibali Mas os outros são rapazes. mwasi to mobali Mulher como eu. volonté ya nzambe ezali A vontade de Deus biso é nyonso que nós todos tozala bato lokola ye sejamos pessoas yango como moninga ele. ntango nyonso azosangisa biso Por isso todos temos sempre que kolo estar unidos. azozanga kolobela biso te Deus não está kolo falando de pessoas. azozanga koteya biso te Deus não está falando de pregar. alobaki ye moko aza motei kati na E biso ele próprio é o pregador do eye nosso nde meio. mpenza aza motei E ele que é o pregador. barke natelemi liboso na yo Apesar que levantei me naza a instrument mas sou isso ememe nasimbi mikro Mesmo oyo peguei o micro nazo utilize yango Só utilizar. afeke mongongo na ngai para que a minha voz. Para que a minha voz. afeke mongongo na ngai Para que a minha voz. afeke mongongo na ngai Para que a minha voz. Para que a minha voz. donc nasimbi instrument oyo Eu peguei o instrumento afeke etransforme mongongo na para nga que transforma a minha lolenge voz. nasimbi mikro Da oyo forma que peguei micro. ezali lie na bainstrument eza kuna Está ligado com o ezosala ete instrumento. mongongo na ngai Só fazer etransforme para que a minha voz mongongo na ngai transforme. eya monene Que seja kaka yo ampliada. te oyoka maloba oyo Para que você ouça essa oyo palavra. mpe aza mosika kuna Aquele também está ayeba mpe distante. koyoka yango Também ouça. de même Saint-Esprit Mesmo o Espírito de Santo. même Yesu Masiya Mesmo Jesus de Cristo. même Nzambe O mesmo Deus. aza na posa Ele quer ye azala
qui seja todo o tempo dentro de nós. Porque quando Deus está dentro de ti, Ele vai te utilizar. Jesus Cristo, que somente de bom que vai sair aqui, somente de bom que pode aparecer em ti. Mesmo que a pessoa pode eleger de mal, mas aos olhos de Deus sempre é bom. Mesmo as pessoas podem ver demais, mas aos olhos de Deus sempre é bom. Porque é um filho de Deus, não é somente em vão, mas porque as pessoas podem deixar demais. O que Deus permite naqueles que são dele, Deus sabe por quê. Por isso Ele permite o que pode aparecer nas pessoas que não estão junto com Deus, mas Ele próprio Deus, Ele permitiu. Ele sabe por quê. Porque Ele mais admira as pessoas. Porque o mal pode aparecer dentro de ti. As pessoas também começam a rir. As pessoas também começam a planificar na sua vida. Começam a falar, acabou. Como Jó, filho de Deus, dentro dele, o que foi lhe dito, mais orque kolo a permettra kinyosoana. Mas é Deus que permitiu tudo isso. Através disso que Ele opera milagres. Aleluia. Amém. Yango kolo lelo azolobela biso. Por isso Deus hoje está falando sur la plénitude du Saint-Esprit. Sobre a plenitude do Espírito Santo. A vontade de Jesus Cristo. Que você todo o tempo seja cheio do Espírito Santo. Ou seja todo o tempo cheio do Espírito Santo. Eu creio que tu sabes mesmo da forma que está. Você nunca será feliz um dia. Eu cheguei numa praça que estão te metendo de arroz. De 5 kilos ya loso. Estão dando 5 quilos de arroz. Mas a pessoa está vendendo esse arroz. A pessoa quer servir esse arroz. Ele não está enchendo os quilos. Ele não está enchendo. Eu não creio que se você vai alegrar, eu também não vou alegrar. É, Papa Simão. Pai Simão, eu também não vai me alegrar. Nós vendemos petróleo. Naqueles tempos, 5 litros de petróleo. E quando tocou 17 horas, eu tirei litro. Eu meti petróleo. Eu tinha uma lata de tomate. Eu comecei a andar pela cidade. Comecei a tocar e tocar. Mwana petroli yaka. Não, filho de petróleo veio. Eu fui servir aquele parce que azana petrole, azana posa ya petrole. Porque ele quer o petróleo. Pendant que alingi petrole. Enquanto ele quer o petróleo. Na bandiko servir ye petrole. Enquanto eu servir ele petróleo. Tondisa kopo na ngaite. Mas não estou enchendo a minha lata. Eu não estou enchendo a minha lata de tomate. Não vamos entender com aquele irmão. Oyo abenga kingai. Aquele que me chamou. Azana posa ya petrole, c'est vrai. Ele quer petróleo. Mais ce n'est pas parce que azana posa ya petrole. Não, porque ele quer petróleo. Oyo kolo petrole. E você é o dono do negócio. Você vai meter na sua forma. Você deve meter da forma que é preciso. Em relação da lata que ele pediu. Você deve encher. Se você não encher a lata, você não vai se entender. Se você quer petróleo, enquanto a pessoa vai meter petróleo, não tem encher a lata, você não vai se entender com ele. Como é que Deus quer de ti? Agora você não está cheio. Que Deus seja feliz contigo. Como é que tu, que és de Jesus, o mesmo até a lata de petróleo, porque a pessoa está vendendo petróleo, está vendendo petróleo, ele vem com seu petróleo, e eu quero petróleo, como eu quero petróleo, eu serei feliz se ele me meter uma lata que será cheia,
pour la somme. Même café il faut comprendre. Même arroz il faut comprendre. Toda pessoa que enche que quando fui comprar faut nasepela. Eu devo ser feliz Quando vi que algo que eu quero exact selon está exatamente da forma que eu preciso. Somente assim que eu serei feliz de receber aquela coisa, de ir até em casa, de levar qualquer lugar que eu quero levar. Se o Senhor quer, você vem ouvir a sua palavra, mas você não aceitou nele, você não aceitou nele na sua vida, você nunca será cheio. Enquanto cristão, mulher como eu, ele vem à igreja, mas ele não fica cheio do Espírito Santo. Nenhum dia será útil, nenhum dia dará feliz alegria, nenhum dia vai alegrar o céu, nenhum dia os anjos vão aplaudir nele. Por quê? Porque ele não é cheio. E Deus Pai do céu, ele quer que tu e eu sejamos todo o tempo sempre cheios, sejamos todo o tempo cheio. Cheio não é de uma outra coisa, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, para que seja útil. Os anjos vão aplaudir. O seu todo o tempo será feliz. Enquanto estão olhando, você está cheio na plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Ce matin, Jésus est prêt pour te remplir. Que hoje o Senhor está pronto de te encher. Parce que ce qui attend de Dieu. Porque se ele te encher, essa même na makambo ebele bien-aimé. Mesmo muita coisa. Ele bosso oyo ye azana yango posa. Mas o que ele ainda quer, asala yo yango. Que faça. Ezako tonde sayo. E te encher. Mais yo ne faut permettre ye. Mas você que deve permitir. Yo ne faut pensa yenzela. Você deve te litar o caminho. Tonde sayo brita le matin. Ele vai te encher sim. Tonde sayo. Ele pode te encher. Ele não vai te encher sem consentimento de ti. Aleluia. Amém. Sem consentimento sem consentimento de ti. É uma pessoa tipo que tocou. Não, tá me comprando. Por quê? Isso são obras do diabo. Já é atrás, já atacou a pessoa. Não, esse mbaço. Sabe mesmo que será que sabia que vão tirar baço? Diretamente já baço. Que eles já estão morrendo como galinhas. Que já está lá no hospital. Porque ataque do diabo já lhe apanhou. Mas Jesus Cristo, quando quer realizar uma coisa, que está ouvindo a ele, ele não vem sem consentimento da pessoa. Ele vem te mostrar. Aquele está te mostrando. Ele quer que haja um entendimento, que você aceite. Se você aceitar, que o Senhor faça a vontade. E toda a vontade que o Senhor quer fazer em ti. Mas primeiramente, ele quer te encher. Ele quer te encher. Ele quer te encher do Espírito Santo. Porque se seja cheio do Espírito Santo, ele agora que Deus vai cumprir tudo que ele quer para ti. Deus é bom. Ele faz tudo que é bom naquele que são dele, naquele que aceita nele. Porque aceita Jesus Cristo, isso te torna pessoa, o Filho de Deus. O Senhor quer te encher.
Kolwazana posa olata nzakomba. Senhor quer que você use. Omonana katina mokili oyo. Que você apareça nesse mundo. Ekozaya ye. Que você é dele. C'est à travers nzakomba. É através nzakomba. C'est à travers teni. É através oyo tosoko yebana. Que nós estamos sendo conhecidos. Que nós estamos aparecendo. Que tozaya ye. Que somos dele. Car il y a des chefs et des généraux. Porque tem outros généraux na igreja. Podem ver aqui na igreja. Você também não deu conta que ele é general. Se ele vem no fundamento, quando ele chegou lá na porta, nós vamos compreender que Azafa é um polícia, é um chefe, parce que ayaki na nzakomba, porque ele vem com parce que ayaki armé, porque ele vem parce que ayaki mobilisé, porque ele vem bem mobilizado, ayaki mobimba, porque ele vem completo, ayaki mobimba, ele vem completo. Quando olhar ele, compreenda ele. Enzembo bane ko bayemba kinalibala na bam. Essa música cantada no casamento. Ndeko Simo Abini. Que eu vi meu irmão Simão dançou. Na seki. Ele. Pamboli Zambe. Abençoa Deus. Alobi, mon frère Simon. Eu falei meu irmão Simão. Azapenzana esengo. Não, ele mesmo está feliz. Basoyemba yo. Quando cantava essa música. Aleluia. Amém. Oui, il faut oyebana. Você deve ser conhecido. Você deve aparecer. Que ele é Deus. Parce que Yanzambe. Porque algo de Deus apareceu em ti. Não, essa é longina yote. Não é somente o seu rosto. Essa é longina ngate. Não é meu rosto. Forma é longina ngate. Não é a forma do meu rosto. Forma é longina yote. Não é a forma do teu rosto. Que vai mandar pessoas dizer que eu sou de Deus. É algo de Deus em ti. É algo de Deus dentro de mim. Mesmo negarem hoje, mas um dia eles vão aceitar. É algo de Deus em ti. É isso que vai acontecer. Que você é de Deus. E eu sou de Deus. Por isso, bem amado, nessa manhã, a palavra é pequena. É desenvolvimento é muito longo. Mas a palavra somente é pequena. Eu posso dizer que seja louvado. Que abençoa, te abençoa a sua palavra. Porque a palavra é somente curta. O Senhor quer te encher. Você seja cheio. Mas falei que desenvolvimento que é um pouco longo. Porque a palavra que é curta. Também eu posso cortar a pregação. Aleluia. Senhor quer te encher. Parce que ce qu'on dit que tondi sama pai na ye. Aceitar e ser enchido do Espírito Santo. Terminou bem. Zalana esengo. Seja feliz. Fogola motema. Abre o coração. Que seja pronto. Lelo ye soit rempli. Hoje que o Senhor te enche. Lelo ye soit rempli. Hoje que o Senhor te enche. Parce que na ko développer. Alors que seja completo. Você vai aceitar. Será cheio, bem amado. Le Saint-Esprit va te remplir. O Espírito Santo vai te encher. Saint-Esprit va te remplir. O Espírito Santo vai te encher. Ta vie va changer. E a sua vida vai mudar. Ta vie va changer. A sua vida vai mudar. Ta vie va changer. A sua vida vai mudar. Bakitio ya rouge. Que essas cadeiras vermelhas. Bakitio ya rouge. Essas cadeiras vermelhas. Bakitio ya boy. Ou essas cadeiras. Parce que eleki oyo yo vande. Porque passou aquele que você sentou. Alors bakitio yo. E essas cadeiras. Ekoya awa de 500. Pode ver aqui 500 e você continue a existir pode continuar a existir dentro da igreja. O que vai acontecer? Se essas cadeiras chegarem a 500 que tudo de plástico, vamos fazer sair fora. Deve meter outro lugar. Porque essas cadeiras passam aquele que você sentou, que vai ocupar toda a sala. E quando Deus vai te encher e vai compreender accepter. E vai aceitar. Il y a des choses qui vont se déloger. Tem outras coisas que vão sair. Há coisas que vão sair. Sabe como se chegou longo. Há coisas que vai deixar a sua vida. Sabe como se chegou fina. Há coisas que vai mesmo sair. Sabe como se chegou longo. Se acalhar é obrigatório. Só como mania é obrigatório. Que isso poderá acontecer. Que isso e yango na foi sair.
Por isso eu te dizer, essas cadeiras são plásticas. Se Deus fosse uma graça, que aquelas cadeiras vermelhas, e essas cadeiras chegaram a 500, nenhuma cadeira plástica vai ficar aqui. Todas as cadeiras devem ficar fora. Não, se estamos indo lá, não, tire essas cadeiras, levam lá. Porque aqui já não tem lugar. Por que já não tem lugar? Porque tem cadeiras que passou aquela aí. Tem cadeiras que passou essa aqui, que chegou aqui. E essas cadeiras menos custam. Essas cadeiras que custam menos, vamos levar tudo. Tem coisas que devem ser incomparáveis, que nunca vamos comparar com o Espírito Santo na sua vida. Enquanto você vai aceitar e seja enchido, aquela coisa vai sair. Vai sair. Nem pela sua inteligência. Vai sair. Não pela sua força, mas vai sair com a sua fé. Porque você vai aceitar. O Espírito Santo te enche na sua vida. E todas as suas coisas vão sair. E a sua vida vai mudar. Todas as coisas nunca vão ter mais. Vai te dar chão. As coisas desse mundo. Pensamento do diabo. A vontade do inimigo. Todos os planos diabólicos. Les actes abominables. Vai libertar a sua vida. Nem pela sua força, não pela sua inteligência, par la force divine, mas com a força do par la Espírito, puissance du com Saint-Esprit, o poder do Espírito que Santo. toi tu vas accepter. E você vai aceitar. Et à Kota, E ele entra et e te enche. je ne sais pas si tu es prêt ce matin. Não sei se este pronto Car nessa manhã. Jésus est prêt pour Porque te Jesus está remplir. pronto nessa manhã. Alléluia. Amen. Il est prêt pour te remplir. Ele está pronto de te encher. Il est prêt pour te remplir. Ele está pronto de te Tu encher. dois être rempli pour Você lui. deve ser cheio. Et après, dele. Dieu commencera à se manifester. Depois Deus vai começar a manifestar. Lorsque Dieu te remplit, Quando Deus vai te encher. lorsque tu es rempli par le Saint-Esprit, Quando será cheio do c'est Espírito alors Santo. que Jésus-Christ de Ele é Nazareth que Jesus Cristo de va te Nazaré prendre vai te et il tirar. va commencer de t'amener Vai começar a te levar de gloire en gloire, em glória, em de glória, gloire en gloire. de glória em glória. Ele vai te tirar no chão. Ele vai começar a te assaltar. Ele vai começar a te levar nos seus caminhos e vai te encher daquilo que é dele, segundo os planos dele. A sua vida será cumprida em recado comunal, aceitando comunal, o que é de Jesus. Isso vai se cumprir na sua vida. La plénitude du A Saint-Esprit. plenitude do Voilà Espírito Santo. pourquoi nga nazobanga elokote. Eu não estou a terminar. Nabangi elokote lelo. Eu não vou terminar nada hoje. Elokote lobi. Não vou terminar Parce que amanhã. nayebi. Porque eu Le sei Saint-Esprit que o Espírito est Santo avec moi. está junto comigo. Je suis vainqueur. Eu sou mais que vencedor. Je suis vainqueur. Eu sou mais que Devant vencedor. le diable. Mas a vontade do inimigo, Namaseke naye. com os seus Nakamolongi naye. eu sou mais que vencedor. Nakombo na Yesu Kristo Em Masihi. nome de Jesus. Dieu a des plans merveilles pour toi. Deus tem um plano maravilhoso. Ce n'est pas pour un vain que nous sommes là. Não é por em vão que estamos aqui. Yango sala tout comprendre Por ça. isso, faça tudo que compreenda Faites Deus. au refus le diable. Para que você negue o diabo. Car bitumba les deux côtés. Porque há luta em Même dois pour toi, lugares. ce dominer ce diable. Mas a pessoa está dominando Par o diabo. rapport à intention et à katina. Em relação da intenção Par está nele. rapport à condima et à katina. Em relação da fé C'est que está le nele. diable qui est en train de dominer. É o diabo que está a dominar. C'est le diable qui est en train de dominer. É o diabo que está a dominar. C'est seulement Moïse. Somente Car Moisés. il a servi l'Éternel. Quando serviu o Alors Senhor, qu'ils étaient là, Dieu. que ele estava Au lá com travers Deus. ses anges. E através dos seus anjos. Satan aussi au travers O ses Satanás anges. também estava lá. Lokola bayaki kokutana. Como veio se Mpona encontrar. kobundela Moïse. De levar contra Ça m'a Moisés. permis à quitter diable. Deus não permitiu que o C'est diabo leve. Dieu qui a pris Moïse. É Deus que levou C'est Moisés. Dieu qui a pris É Moïse. Deus que levou Moisés. Nani yango azodomine. Quem está dominando Katikati na vie na yo. a sua vida? Mais je peux te le dire. Eu posso te Le dizer. diable peut dominer. O diabo pode Par dominar. rapport à intention. Em relação da intenção Oyo yo kozala na yango. que você pode ter. Pendant que makolo mibale. Enquanto dois pés Eza nanu kati na nzela na Yesu te. não está no Likolo moko canto na église. e outra perna Likolo dentro da moko na igreja zamba. e outra perna lá na Le mata, diable va dominer.
O diabo sempre vai dominar. Le diable va dominer. O diabo sempre vai dominar. Le diable, n'a précisé, le diable peut te dominer. O diabo pode te dominar. Mais volonté dans Zambé za bongote. Mas a vontade de Deus não é Mi assim. pesa mo bimbe pai. Se entrega totalmente a Ele. To sali etidi ya maluba na Zambé. Nós fizemos tudo da palavra de Deus. Comprendre que compreendemos Bayeko bunde la Moïse. que vieram lutar contra Moisés. Moïse a mi pesa aqui. Mas como Moisés se entregou, Moïse a como aqui déjà mokolo. Moisés já era Moïse era aquilo susu capable te. Moisés já não é capaz. Cana e pesa mela ye. Que o Cana seja dado a ele. Age na ye. Em relação à sua Alors idade. que bandaki ko luka ba homme fort. Enquanto procurava o homem Ya forte, como ni responsabilité. por isso a responsabilidade Que Josué. foi ter o Josué, Que não makasi. que ainda era forte. Si que nzambe. Somente assim Deus, Que Josué. que ele exaltou Josué, Peuple na ye. junto com o seu povo, E balongaki. e venceram. Bajeya nyonso. Que todos os Oyo gigantes bazalaki na ngambo ya que Jeriko. estavam lá no Canaã. Mais vi age ya Moïse. Mas em relação da idade de Nzambe Moisés, préféraki. Deus preferiu Kozwa ye avant. que levaram cedo, Ya Jeriko. que para não chegar Afin lá, akende kopema na ye. para ele descansar, Azalaki lisusu na makasi porque ele te. já não havia Mais força. ce qui est vrai, Mas o que é verdade, Moïse a fait Moisés tout fez ce que Dieu avait prévu tudo que Deus pour le preveu peuple d'Israël. no povo de Israel. Et tango na ye tango E ekoki, quando chegou o tempo Kolo dele, a récupéré ye. Deus recuperou. Bongo moto oyo Nzambe E a pessoa que a Deus récupéré ye na lolenge na ye. recuperou na sua Yo forma, Satana oyo akozwa ye. você, Satanás, vai Ozala na tirar. posa na ye. Você tem a vontade dele, Okokoka não te. vai conseguir. Bakokoka te. Não vão conseguir. Ene mami pesa epai na Demande, ye. se entrega a Deus. Bakokoka te. Não vão conseguir. Bakokoka yo Não vão te. te conseguir. Bakokoka yo Não te. vão te conseguir. C'est Jésus qui te prendra en charge. É Jesus que tomará cuidado de ti. C'est Jésus qui te prendra en charge. É Jesus que tomará Pendant cuidado de que tu ti. es en train de respirer encore. Enquanto você ainda Yesu está nako respirando, soyo en charge. Jesus que vai tomar Kino cuidado de meme ti. mokolo pema ekokata. Mesmo que não haverá mais Yesu fogo, ako soyo en charge. Jesus vai te tirar em cuidado. Diable akokoka eloko te O diabo não kati. vai conseguir nada em ti. Ndenge lelo na mipesi. E hoje se Ndenge yo entrega. pe okomipesa. Você também vai se Ndenge entregar. biso nyonso Da forma tokomipesa. nós todos vamos nos entregar. Tokosalela Yesu. Vamos servir a Jesus. Tokosalela Yesu. Vamos servir Et Jesus. tokozala rempli. E sejamos Et Dieu enchidos. va nous bénir. E Deus vai nos abençoar. Dieu va nous bénir. Deus vai nos abençoar. Dieu va nous bénir. Deus vai nos Dieu abençoar. va nous Deus vai bénir. nos abençoar. Alléluia, Église de Dieu. Dieu va nous bénir. Deus vai nos abençoar. Parce que na posa totondi sa me paina. Porque Ele quer que sejamos enchidos nele. Comment est-ce que tu peux rester rempli? Quando que pode ser enchido? Car Dieu veut te remplir. Porque Deus pode te encher. Alors que Dieu E Deus va exécuter sa parole. e vai executar sua palavra. Parce que tu es en train d'écouter. Porque você está a ouvir. Mais au travers de cette écoute que Dieu, Através dessa escuta que tu es en Deus, train d'accepter la parole de Dieu. você está a aceitar a palavra de Deus. Kolo akotondi sayo. Deus vai te encher. Mais boni sikoyo kotika la rempli katina final. E como que você vai ficar Car cheio il na est sua vida? possible, bien-aimé. Porque é possível, bem amado, Bido ya mai ya 1 litre. que 1 litro de água, Tozwi mai totie. nós tiramos água, colocamos, Totondisi yango. enchemos o bidão Et totiki yango awa, par exemple. e deixamos aqui um exemplo, Mesmo 50 anos. mesmo 50 anos. Aleluia. Mai eza diferent na alcool. Água é muito diferente com álcool. Mai eza diferent na alcool na utikoloba. Que a água é muito diferente com Mai álcool. eza diferent na essence. Que a água também é muito diferente com gasolina. Nous ne pouvons laisser ici un bidon d'essence. Podemos deixar um bidão aqui de gasolina. Totiki yango wana etondisama. Deixamos aqui cheio. Tozwi buson totie na se. Que tiramos a tampa, colocamos no chão. Elelo kaka oyo na 9h oyo na 9h oyo tozali. Somente aqui nessa 9 horas que estamos. Etokende kino 15h. E podemos chegar até 15 horas. Bido wana ekontinue kozala ya kotorba. Aquele bidão continua a ser cheio. Pourquoi? Por quê? Parce que essence Porque gasolina evaporaka. evapora-se. Alléluia. Essence evaporaka. Gasolina evapora-se. Alcool pe evaporaka. Álcool também evapora-se. Okotondisa bido na yo. Pode encher o seu bidão. Pendant que okotika ngo quelque part. Pode deixar lá um lugar. Alors que surtout ce qui est na bouchon te. Mesmo quando não tem a Ko tampa, evaporer. vai começar a evaporar. Otika ki bido etonda. Deixou um bidão Après cheio. quelques heures. Depois de algumas horas, remarquer bido eza lisusu ya vai ver que kotonda o te. bidão já não será Oh, cheio. gasolina na ngai ke wana. Oh, meu gasolina Te foi bayibi na bango yango te. não roubaram.
Mais esa matière ou esa différent na mai. É uma matéria que é muito diferente. Gasolina evapora. E salaka evaporation. O que faz uma evaporação? Mai tango tondisi yango na bidon. Água se você encher. Ata 5 ans okotika ngo. Mesmo 50 anos pode deixar. Okobanda ko yakokuta mai yango ezaka ka. Vai encontrar água sempre será naquela medida. Mai ezapela moko na molimo ya Nzambe. Que água é a mesma forma que o Espírito de Deus. Oyo alingi azala s'installer katina. Que ele quer te instalar dentro de ti. Oyo alingi avandisa makatina. Que ele quer basear em ti. Tango avandisa mikatina yo. Pode basear em ti. Na corpo oyo yoko pesa ye. No corpo que você vai dar nele. É impossível. É impossível. Lelo avandi. Hoje ele sentou. Bongo lobi abima. E amanhã sai. Pendant que yoko zala d'accord. Enquanto você será confirmado. Ye avanda na yekimia. Que ele sentar em paz. Katikati na motema na yo. No seu coração. Katikati na vida yo. Na sua vida. Presta muito bem atenção. Porque o Senhor vai fazer alguma coisa em sua vida. Logo que o Senhor pode te tocar. Logo que o Senhor pode te encher. Aceita mesmo que Ele fica permanente em você. Porque o facto do Senhor ficar permanente em você vai facilitar o seio. Vai facilitar o seu. Dia depois dia, para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Muita coisa que tem que nos receber a Deus, mas é paulatinamente. Primeiro o que queremos receber, consoante a vontade de Deus, é o Espírito dele. E Ele nos enche. Dia depois dia, você terá a oportunidade de começar a receber conforme um funcionário. Cada fim do mês tem um salário que espera ele na conta. Modo você terá coisas que o Senhor terá este direito, o Senhor terá esta vontade de realizar em sua vida. Aleluia, aleluia. Est-ce que podemos aplaudir nosso Deus? O Espírito Santo habita no coração da pessoa. C'est-à-dire quando o Espírito Santo sente em ti, tu es déjà rempli. Você já está cheio. Aleluia. Quando o Espírito Santo está dentro de ti, você já está cheio. Il est possible ce qui bidon ya mai. É impossível bidon de água. To remarquer te o ezaya kotonda te. Que remarcamos que esse bidon não está cheio. Bidon de 1 litro de água. Possibilité ali. Há possibilidade. Lolenge bazotiela mai. Da forma estão colocando água. Nós estamos vendo mesmo nossos olhos. É que não é tondite. Ainda não está cheio. É que não é tondite. Ainda não está cheio. Bakisa lisusu. Que aumenta mais. Aumenta mais. Não chega. Canga pompe. Que chega. Canga pompe. Fecha a torneira. Canga pompe. Fecha a torneira. É coque. Chega. Pourquoi? Por quê? Porque estamos a ver. Da forma que a água tem entrado. Da forma que a água tem entrado. Da forma que a água tem entrado. Chega agora, chega. Não, é coque. Kuna mtu aza na torneira. Não, a pessoa está na torneira. Akangi torneira. Ele fechou a torneira. Parce que bidon é tondi. Porque bidon encheu. Est-ce que kati nanga skozomona ye? Será que dentro de mim está livre? Yozomona mulimo mosantu. Está a ver o Espírito Santo. Tongana zomona mulimo mosantu. Ou será que estou a ver o Espírito Santo? Vai na moto ya zakati na ye. Na pessoa está dentro dele. Como na ye peut-être na misala. Eu posso lhe ver nas obras. Mais comment confirmer? Mas como eu posso confirmar? Que ele está dentro de ti. Comment savoir? Como saber? Confirmer c'est déjà na misala. Que confirmar já dentro das obras. Confirmer ça déjà na ba acte. A confirmação está nos atos. No caminho dos atos. Podemos compreender. Não, ele é cheio. Na molimo mosantu. Do Espírito Santo. Mas antes dos atos. Est-ce que azomonana? Será que ele está aparecendo? Est-ce que azanangai? Será que está junto comigo? Est-ce que azanayo? Será que está junto consigo? Ndima bien-aimé. Aceita bem, amado.
parce que soki ondimi porque se você aceitar na motema na yo mobimba com todo o seu coração, avandi e ele vem e e senta, oza rempli e direct, você já está cheio, oza déjà rempli direct, você já está cheio, parce que aye porque ele veio, akiti ele desceu, azwi esika kati na ele yo, tomou lugar na sua vida, akoti kati na yo. ele entrou na sua vida. Yango balobi l'esprit habite dans le cœur du Por homme. isso disseram que o Espírito habita nos corações. Est-ce que dans ton cœur, Será dans que ton no seu cœur, coração l'esprit de Dieu est là? o Espírito de Deus habita lá? No seu coração, no seu coração, na bomo inayo. o Espírito do Santo está ali. Molimo mo santo afana O yona. Espírito Santo está consigo. Molimo mo santo azelongo na yo. Ele habita no coração. E habita kana bomo Quando inabiso. ele está habitar no seu coração, Quando fora kana bomo inabiso. então você está cheio. Yo sai completo. Você está cheio. Yo sai kotondi sama. Aleluia. Amen. Yosa ya kotondi sama. Você está cheio. Parce que yazo vanda kati na yo. Porque está dentro de ti. Donc chrétien oyo nga na yo tozali. Cristão que tu e eu somos. Soki molimo mo santo azate kati Se na yo. se o Espírito Santo não está dentro de ti, C'est que oza ya kotondi sama te. significa que você não está cheio. Nandimela Yesu. Que aceite Jesus. Mais est-ce que molimo mo santo aza kati na Mas ngai? você vê que o Espírito Santo está dentro de mim. C'est que naza ya kotondi sama te. Significa que não estou cheio. Yango moni ba chrétien belé. Por isso muito cristãos. Parce que nani yango kolongola kombo ya chrétien. Quem vai tirar o nome de cristão? Et pas ina moto ya yaka na église Na ya ya. pessoa que vem à igreja. Même ya mona na kana église. Eu mesmo apareço na Te igreja. aza chrétien, aza chrétien. Ele é cristão. Mais en réalité, Mas em molimo realidade, mosantu avandaka ne kati na ye te. o Espírito Santo não habita nele. Yango moni azalaka rempli te. Por isso ele não é cheio. Aza rempli E ele é cheio. kaka mondimi oyo Somente aquele molimo cristão mosantu avandi que o Espírito Santo habita kati na motema na ye. no seu coração. Molimo mosantu avandi na ye O ngume. Espírito Santo sentou em paz. Azosala na lolenge na ye. Ele está fazendo na sua Aza forma. chrétien akosakana te. É cristão de não brincar com ele. Alléluia. Aza chrétien akosakana te. É cristão que não pode brincar com ele. Molimo santo O Espírito Santo, to mpe nzambe o Deus, akosalela ye na moma nyonso ele pode lhe usar em todos os oyo momentos nzambe akolinga. que Deus vai querer. Parce que chrétien wana, Porque esse cristão, mama to papa wana, esse pai, essa sœur mãe, to frère wana, esse irmão, essa irmã, aza déjà rempli na ele já Molimo está Santo. cheio do Espírito Santo. Nzambe akosalela ye na moma. Deus vai lhe usar. Nzambe azosalela baelema na ye. Deus está usando os seus elementos. Nzambe azosalela ba instrumento na ye. Deus está usando os seus instrumentos. Oyo eza rempli. Que está cheio. Alléluia. Il habite dans nos cœurs. Ele habita nos nossos corações. Avandaka kati na biso. Ele habita nos nossos corações. Na Jean 14 verset 16 à 17. João 14, versículo 17. Ye avandi kati na biso. Ele sentou em nós. Parce que awa ekomama. Porque aqui está escrito. Bible lobi. A Bíblia diz. Et moi je prierai le Père. Eu gritaria ao Pai. Et il vous donnera un autre consolateur. Ele vos dará outro consolador. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Porque ele esteja eternamente Yesu convosco. mutazoloba liloba oyo. O Senhor está falando essa palavra. Azoloba yango epa bayekoli na Ele ye. dizia aos seus discípulos. Parce que akomaki déjà prêt. Porque ele estava pronto Pour ete ye asala ascension. para ele ascensuar. Ascension eza nini? Ascensuar é o quê? Ezali makambo oyo esalemaki São coisas que aconteceram. ntango bakangi Yesu. Quando foi capturado Jesus. Bazwi ye babeti ye. Tiraram, foi chicotado. Babwakeli Yesu oyo. Ele foi cuspido. Mokili oyo Esse mundo. esalaki Yesu. O mundo fez Jesus. Nyonso oyo bango balingaki. Tudo que ele E queria. Yesu mpe andimaki yango O Jesus também aceitou mpo na yo. para ti. Jusqu'à ce que bazwi ye. Até quando foi tirado. Balalisi nzete ekulusu ya monene. E fizeram detalhe Babeti Yesu basete na que maboko. foi crucificado E batomboli ekulusu wana. e levantou nessa cruz. Yesu azalaki élevé likolo ya Jesus ekulusu. estava lá em cima na cruz. Je vais prêcher les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Eu vou pregar 7 palavras de Jesus na Après cruz. cet enseignement. Depois desse ensinamento. Likolo ya ekulusu Yesu alobaki oyo alobaki. Na cruz Jesus falava o que era Jusqu'à ce que ekozongisa bomoi epai ya tata. até foi render a alma ao Pai. C'est-à-dire akufaki. Significa que morreu.
Joseph d'Arimathée. Joseph, qui est proche d'un mot de Jésus. Elle vient au Pilate. Ordre. Para vir tirar ordre. Para pedir a ordem. Para tirar o corpo de Jesus da cruz. Para ir meter lá no cemitério. A Bíblia diz que levou Jesus. Primeiro dia. Segundo dia. E no terceiro dia. Jesus se ressuscitou. Quando Jesus se ressuscitou, ele se encontrou mais com seus discípulos. 40 dias depois, Jesus foi arrebatado. Jesus subiu. Mas antes de Jesus ser arrebatado, Jesus se uniu aos seus discípulos. Ele mostrava essas palavras para confirmar neles: nunca ficarão órfãos, não ficarão sozinhos. E o Pai mandará outro Consolador. Ele vai orar ao Pai. E o Pai mandará outro Consolador que estará com eles eternamente, que deve ficar conosco eternamente. Agora o problema está lá. Parce que essa promessa. Porque essa é uma promessa. Est-ce que eu osanaye? Será que você está junto com ele? Aleluia. Por isso a pessoa que não está junto com ele, que se nesse momento está muito consciente, Deus vai te encher. Ele vai fazer com que essas palavras que cumpram na sua vida, você vai estar junto com o Espírito Santo. Você será cheio do Espírito Santo. Eu vou orar ao Pai e mandarei outro Consolador que estará convosco todos os dias. Ele estará convosco todos os dias. Estará convosco eternamente. L'esprit de vérité, o Espírito da verdade, que le monde ne peut recevoir, que o mundo pode receber, parce qu'il ne le voit point, porque nunca o verão, et ne le connaît point, e nunca o conhecerão. Mas vocês, vous le connaissez, você o conhece, car il demeure avec vous, porque estará junto convosco, il sera en vous, estará sempre convosco. C'est très important. É importante. O Espírito Santo esteja consigo. E ele que vai te convencer. Personne ne peut être convaincu. Nenhuma pessoa pode ser convencida sans l'esprit de Dieu en lui. Sem o Espírito de Deus nele. La conviction par rapport à quoi? A convicção é o quê? La conviction ya comme pesa mo bimbe pai. A convicção de entregar totalmente a ele. Ele não ficou por aí. A convicção dentro da pessoa de deixar o mal, que somente o Espírito Santo. Aleluia. Somente o Espírito Santo que vai fazer isso dentro de nós. No versículo 23 da Bíblia diz, João 14. Aqui a Bíblia diz, Jesus respondeu, si quelqu'un m'aime, se mesmo a pessoa, il gardera ma parole, ele guarda minhas palavras, et mon père l'aimera, e o meu Pai o amará, nous viendrons à lui, e veremos nele, et nous ferons notre demeure chez lui, e faremos nele nossa morada. Se uma pessoa me amar, aqui era a resposta de Jesus. É uma pessoa lá dentro do discípulo, porque Jesus já estava pronto, que Jesus seja arrebatado, mas não poderia deixar órfãos. Por isso ele mandou palavras que poderiam ser cumpridas. Mas era uma preocupação lá no lado dos apóstolos. Um dos apóstolos, ele perguntou a Jesus. Ele sempre tinha perguntas diante de Jesus. Por isso Jesus respondeu, se alguém me amar, ele guardará minha palavra.
Est-ce que toi tu gardes la parole de Jésus? Será que você guarda a palavra de Jesus? Est-ce que toi tu gardes la parole de la Bible? Será que você guarda a palavra da Bíblia? Car la Bible c'est la parole de Dieu. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Gardez la parole de la Bible. Guardar a palavra da Bíblia. Révèle l'amour que tu as envers Jésus. Revela o amor que tu tens Quelqu'un qui por ne Jesus. garde pas la parole de la Bible, A pessoa que não guarda a palavra da c'est Bíblia quelqu'un qui révèle qu'il n'aime pas Jésus. é a pessoa que não ama Jesus. Et nous devons aimer E Jésus. nós devemos amar o Jesus. Nous devons aimer Jésus. Nós devemos amar Jesus. Koyoka pe ata français lobi soko ke na France kozana déjà facile. Deve ouvir também o francês. Bakoya kobala yo pe bamemi yo na France. Pode vir te casar e te levar lá na Okozwa França. pe kopi lobi okepe France. Pode ter biscoito mesmo aí na Déjà França. koyoka français na église. Começa já a ouvir francês aqui na igreja. Alléluia. Amém. Oui, bien c'est possible kaka na église oyeba pe français. É possível também dentro da igreja conhecer línguas. Parce que oyokaki yango mingi. Porque você ouça sempre. Et okoma ko comprendre E yango. você começa a compreender Oui, na makambo ya langue. que nas coisas da língua, Difficulté mingi beaucoup plus na kokoma. muito há dificuldade em escrever. Koyoka ezalaka facile. Mas ouvir é Kutana fácil. esika bato balobaka kaka anglais. Onde há pessoas que falam só Et em nakomi inglês. pe koyoka anglais. Eu também começo a ouvir Mais em soki ekomi inglês. nakoma lettre na anglais. Se eu devo escrever uma carta em inglês, Epese. vai me dar dificuldades. Mpo natangaki yango te. Porque eu não estudei inglês. Mpo natanga yango. Devo estudar Po ete nazala na facilité ya kokoma yango. para ter a facilidade em Mais escrever. koyoka du moins. Mas ouvir, C'est mais ou facile. menos, é fácil. Après avoir koyoka yango plusieurs Depois de fois. ouvir mais Tu vezes, peux comprendre você yango. também vai começar a compreender. Lokolo eza langue internationale. Como é uma língua C'est que eza internacional, langue ya malamu pe mpo na yo. também é uma boa língua para ti. Alléluia. Alléluia. Amém. Alléluia. Oloaza na posa atondisa biso. O Senhor não quer nos encher. Awa tangu yo ozokondima, tangu yo ozokobomba, ozokobatela, ozokotosa maloba na Quando está Nzambe. proteger e guardar a palavra de C'est que yo Jesus, olingi Yesu Kristo. significa que você ama Jesus Yango Cristo. Yesu aza na koloba É isso que awa. Jesus está a falar aqui. Si quelqu'un m'aime, Se mesmo alguém il gardera ma parole. guardar a minha palavra, Donc lokolo bombaka maloba na Nzambe, como você guarda a palavra de mpe Jesus, obatelaka maloba na Nzambe, quando você protege c'est a que palavra de Jesus, olingaka Yesu. significa que você ama Tango Jesus. mutu azolinga Yesu, Quando a pessoa ama Jesus, Bible lobi et mon père l'aimera. a Bíblia diz que o meu pai o Mon amará. père l'aimera. O meu pai o amará. Kolingo boni bien-aimé. Como é que o pai vai te Yo amar? oyo lingaka Yesu te. Você que não ama Jesus, Non, eza moko ya ba critère. é dos critérios Kwete esimba liboso na Nzambe. para quitar o certo diante Tango de moto Jesus. respecte ba critère te. Quando a pessoa não recebe, Tango não balobi bazozwa respeita. bato na concurso público ya Saúde. Quando é o concurso público da saúde, Esengeli yo oyo oza na poso kende tia ba document. você quer colocar documentos, Oyeba liboso ba critère você ainda ezali. deve saber os Sans critérios. connaître les critères. Sem saber os critérios, Okokende tia ba document ngulu. você pode colocar documentos em Siri vão oyo ezozwa ba document. que a pessoa está recebendo Tango documentos. bakofongola procès na yo. Ela vai abrir o processo. Siri ba document otie na kati. E o documento que você colocou Ale dentro, babuaki yango libanda. eles deitaram fora. Oh nanga mono kangwa ya kangwa lokwa ya lokwe. Não, eu sou maldiçoado. Mwayingi kala ya tule Que mikanda. sempre coloca o documento. Kiboke luangako. Nunca fui chamado. Te oyebaka ba Não, critère. você não conhece critérios. Concurso público na educação. Concurso público da educação. Eloko aliboso fosalo. Primeira coisa que deve saber, Luka koyeba ba critère. saiba critérios. Ba critère eza nini? Critério é o quê? Po ete mutu akoncorre. Para que a pessoa seja Soki concorrente, orespecte ba critère, deve respeitar critérios. okokoma na temps ya concurrence. Você vai chegar naquele To tempo mpe de na temps concorrência, ya concurso. ou no momento da Ekomo prova. soki ozwi na concurso, E se conseguir a okomi mpe prova, professeur. também vai se tornar professor. Aleluia. Ovava nludikaka tukufofesanga. Aqui sempre falamos a verdade. Okoya kokomprendre meme na domaine ya vie terrestre Vai na compreender yo. mesmo no domínio da vida Kolo terrestre. abombela yo makambo ebele ya malamu. Deus vai te falar boas coisas. Okokende lola te. Não pode ir no céu, Parce que yo ndimela Yesu. porque você acredita em Mais kati Jesus. na vie terrestre, Mas aqui na vida terrestre, likambo moko te ya malamu nenhuma boa coisa etikalaki kosalema kati na yo. aconteceu na sua No vida. okokende mpe lola te. Nunca também vai ir no céu. Awa nga na firmaka eza na baphrase ntango nazoloba yango Aqui, euma afirmação. essa não é uma frase, mas você está na luba, que é Deus que afirmação. preveu muita coisa para mim Nzambe atake biloko, enquanto estou a viver. Nzambe atake biloko misose na Logo ngai. 5 anos, 10 anos,
nada de Deus e 5 ans eloko mosusu te ya Nzambe está sendo feito na minha vida. ezokokisa na bomoi na Mas ngai. aonde está então este Deus Ma Nzambe oyo soki aza que wapi? poderá me buscar caso ele, se ele vier? Soki azongi Ele que não está fazendo nada ye moto azosala eloko em te relação à vida terrestre. na vi na ngai awa na se. Deve haver sabedoria, Il faut ezala na aquela sabedoria sabedoria pura. que inteligência. Não é porque akoma mayele me azalaka na bic magique. Não é porque é inteligente mas tem uma lapiseira mágica. Yango kwako comprendre vidéo ya un certain padre na République démocratique du Congo, padre Blaise. Vais compreender La o vidéo vídeo on a do pastor partagé wana pour ceux qui entendent bien français. que eu partilhei Ce naquele n'est que pas entende francês. normal. Não é normal. Biso ba chrétien toza wana. Nós cristãos estamos lá, Mais kati na turma na biso. mas na nossa turma Mutu aleki mayele aza ndoki. há uma pessoa mais inteligente Bic feiticeira. magique. Tem uma Ce lapiseira n'est mágica. pas normal. Não é normal. Nzambe aza wapi? Deus está onde? Ce n'est pas normal. Não é normal. Bayeglise oyo bazokweyisa bato As- eza bayeglise oyo bakezwa makasa. As igrejas estão fazendo cair Ebiso pessoas. tokatoli Yesu ata moto moko azokweya. E nós estamos falando Jesus tem uma pessoa que está Petete caindo. Yesu aza te. Mas Jesus não está. Moto aswaki motu. A pessoa que meteu a cabeça, Babondeli ye pa pasteur ya nganga. oraram para o pastor Mutu bien se Bandeira, calme. que a cabeça sempre Nga calmou. pasteur oyo nazokanga koloba ete Mas esse pastor está naza gritando. ya Yesu. Eu sou de Jesus. 100 personnes na bondeli mpona ba. 100 pessoas oraram para Meme eles. mutu moko abiki te. Mas uma pessoa, Ce n'est pas pessoa. normal. Não é normal. Ce n'est pas normal. Não é normal. Problème eza wapi? Qual é o problema? Peut-être problème Talvez o problema ekozala kati na ngai. pode estar dentro de Yango mim. naza na posa atondisa. Por isso eu quero que ele me encha. Atondisanga. Que ele me encha. Azala rempli. Que eu seja cheio. Yo pe ozala rempli. Você também deve ser cheio. Ako utilize yo. Ele vai te utilizar. Nzambe ako utilize yo. Deus vai te utilizar. Yo nayeba kosala makambo ya minene. Você com ele C'est fará ça la grandes collaboration. coisas. C'est ça la E collaboration. é isso que é uma colaboração. Yo na Nzambe Você com Deus bosali makambo ya minene. fará grandes coisas. Ekutu ye amonanaka na ye te. Que ele que não Yo aparece. ndio okobanda omona. Você que vai começar a Sikoyo aparecer. koyeba neza Nzambe to te. Agora conheça Deus Parce como que não. pendant que yo ndio omonanaka, Enquanto você aparece, osambelaka mpona bato. você ora para as E bato pessoas. bazobika. As pessoas estão curadas. Tanke kozala Nzambe te, Quando não será Deus muntu sobesobanga. que vai mudar. Okuka tonenaka lulendi kuti ozaya kovona vanhu. Não vão conseguir saber até ele não está presente. Okukukwisa kinavo tonene ozaya kane. Que mais uma pessoa que é Akekotanga conhecida. enwa onso nolupeti yambu loyimbila. Essas coisas de cantar devem deixar. Kadivo yandi unakota mbeke samba wawe ketumbaka wawe empeve porque ke sambo yandi. Ele Ke tem. muntu asakane nako. É uma pessoa de não brincar com ele. Cuidado kuna kwa yantu ampila yayi. Tenha cuidado com esse tipo de pessoas. Nzambe ashanjaka te azale meme. Deus não muda eu mesmo. Boni humilité ozalaki na yango ezalaki ya Nzambe. Como que a humildade que você Mais tem lelo de Deus. humilité ezali susu Mas te. hoje já não tem Seke humildade. ezalaki Nzambe te. Significa que não era Ezalaki Deus. système ya poso ya nyama. Era um sistema de pelo de animal. Motema ya nkoi. Que é animal. Yango moni après avoir qu'on réussir. Depois de ter conseguido, On doit changer a face. pessoa mudou de face. N'est-ce pas que beti lisole ya frère moko bapesi ye mbongo ya 200 bidon ya gasoline. Que nós tocamos a história de uma irmã Na dela 200 bidon vide. que de 200 Aya kosombela congolais moko gasoline awa na Mbanza Congo. para vir comprar gasolina aqui em Mbanza Ndeko Congo. aya na Mbanza Congo Ele chegou em Mbanza Congo. abunga. Ele Ndeko desapareceu. oyo amona ndeko lensi bamona ye bandeko wana na Congo kuna. O irmão Lince viu aquele irmão lá no Ndeko Congo. wana bandiko tuna ye oyebi kingandi. O irmão perguntou, veio aquele irmão que akoyebelela ye wapi? Irmão Lensi veio lhe conhecer Réponse onde? ezalaki nayebi ye te. A resposta foi não lhe A conhece. changer face. Ele mudou a face. Pourquoi? Parce que azui. Porque ele conseguiu. Parce que azui. Porque ele conseguiu. Bato ebele ba changer face. Muita gente mudou da face. Parce que bazui. Porque conseguiu. Siko tunanga nini? Agora me pergunta o Po que? ete Nzambe apesa bato. Para que Deus seja Omoni bayo dado. ba changer face. Aquele que mudam da Po face. ete bazui. Porque conseguiram. Baza ya diable. São do diabo. Po ete Nzambe po apesa yo. Para que Deus te dê. Yo ndenge oza wana. Você da forma está. Nzambe po apesa yo. Deus para te dar Na badomene nyonso. em todos os domínios. Nzambe asondaka mitema ya bato.
Deus sonda o coração das pessoas. Zambe akopesa yo. Deus pode te dar. Parce que ayebi. Porque Ele sabe. Oko changer face te. Você não vai mudar da face. Omonyo boy koloba amen. Você não pode dizer amém. Nazo yebisa bino solo. Vou te dizer a verdade. Zambe po apesa yo. Deus para te dar. Parce que azasi. Porque Ele está confirmado. Oko changer face te. Você nunca vai mudar de face. Oko wanga na yete. Você nunca vai lhe negar. Oko boya yete. Você nunca vai lhe negar. Oko recuar te. Você nunca vai recuar. Tika ozwa na kombo na Yesu. Receba em nome de Jesus. Tika ozwa na kombo na Yesu. Receba em nome de Jesus. Tika ozwa na kombo na Yesu. Receba em nome de Tika Jesus. ozwa na kombo na Yesu. Receba em nome de Jesus. Parce que yoko zala toujours ya Nzambe. Você sempre será de Deus. Même moi si na yoko bossa. Mesmo a sua esposa. Ebele babosa ni na ba mama katina ndako. Muitos esqueceram mesmo a idade Parce que dentro da casa. azala ki na yesere kole. Porque ele estava muito colado. Azala ki na mama tango nyonso. Ele estava sempre com a mãe todo o tempo. Eloko ezala kite. Porque não havia Mais nada. tango quelque chose yaki. Mas quando veio algo, ndio mpe 15 ano tokala yandi. nós temos 15 anos, estamos juntos. Omono ndio na mwana ke akina mwene kwa hakuna. Eu e aquele que eu vi. Sababu angdiwa kutesalo kutumbechike zenga veti vaika mono mona nango na mona na yandi. Não, eu aqui o trabalho devo contar para isso. Ozwa epai ya Nzambe. Demande para você conseguir algo de Deus. Ozwa epai ya diabo. Você pode conseguir ao diabo. Nanzela kokosa. No caminho de mentira. Nanzela peko que de vanda. No caminho para Nanzela ya koiba. No caminho de roubar. Amoni yo pena mutuka. Também te vira com um carro. Nzambe te. Não é Deus. E essas coisas que eu vou te dizer. Porque é Jesus que me fez levantar para eu falar que essa coisa que também você pode roubar para esse mundo. Não é Jesus. Porque isso aí no roubo. Você pode vender pessoas. Você também chama pessoas de pessoas. Não é Jesus. E para Jesus te dá o que é de bom. Para Jesus te dá o que te mora. O seu coração. Entrega a Jesus. Quando Jesus vai te confirmar, mesmo te abençoe espiritualmente, você nunca será orgulhoso. Mesmo te abençoe materialmente, nunca vai recuar. Nunca vai ser orgulhoso. E vai abençoar. Vai abençoar. Vai abençoar. E é mesmo assim. Quando Jesus quer nos encher, Ele habita no coração. E eu estou a mostrar como que você pode ter para Ele fica para sempre em ti. Ele senta no coração, na sua vida. Quando Ele quer ter lugar, obedeça a palavra de Deus. O Pai também vai ligar contigo. Ele virá mais viver na sua vida. Ele vai viver mais em ti. 14 verset 23. Segundo João 14 verset 1 Corinthiens 6. Também pode escrever 1 Coríntios 6 verset 19. Seu versículo 19. Romanos 8 9 a 11. 9 a 11. Verset mususu ezayebele. Tem muitos versículos. Alors son désir est de nous communiquer la vie. Disseram que a vontade dele de nos comunicar a vida et la puissance du Seigneur. E o poder do Senhor. Desire ya molimo eza mosusu te. O desejo do Espírito não é outro. Desire ya Nzambe eza mosusu te. O desejo de Deus não é outro. Desire ya Yesu eza mosusu te. O desejo de Jesus não é outro. Tangu yo ondimi ye azala kati na yo. Quando você aceita que Ele habita em ti. Tangu yo ondimi ye habite elongo na yo. Quando você aceita que Ele habita em ti. Desire na ye ezali. O desejo dele é ya communiquer yo vie ya Nzambe. De te comunicar a vida de Jesus. Puissance ya nkolo Yesu Cristo. E o poder de Jesus Cristo. Por isso você não é brincadeira. Você não será brincadeira. Il y a des lieux Dieu peut t'utiliser malgré ta grâce. Tem lugar que Deus pode te utilizar. Tem lugar que Deus pode te utilizar. Não é porque estão lá porque eles aceitaram.
Mais Nkolo akoutiliser. Mas Deus vai utilizar. Ndenge a utiliser qui Moïse. Da forma utilizou Moisés. Parce que tangu Nzambe azo utiliser Moïse. Porque quando Deus utilizava Moisés. Masinya nyonso Nzambe asalaki na nzela ya Todos os Moïse. sinais que Deus fez no tempo de Moisés. Não pode babanda koyoka Moïse bandimaki. Não é porque aquele ouviu Moisés aceitaram. Pode confirmer que Nzambe Moïse pensa não. Moïse pensa atinda minha pai na. Mas era para confirmar que Moisés foi enviado a Deus. Não sei se você compreendeu. Certaines choses que Dieu peut faire à toi. Tem coisas que Deus pode fazer em ti. Parce que não é porque você está aceitando. Não parce que bango bazondima. Não é porque eles estão aceitando. Dieu peut permettre certaines choses. Mas Deus pode permitir algo. Confirmer bon Nzambe na para confirmar a sua grandeza. Onde que ele nos uniu. Mais ce sont des caractères. Mas são par rapport à temps de la grâce. Em relação ao tempo da graça. C'était comme ça na ancienne temps. Foi assim no tempo passado. Na ancienne alliance c'était comme na ça. antiga aliança foi assim. Por isso utilizou profetas. Utilizou Moisés. Não parce que babandaki kondima. Não porque aceitava. Mas no caminho sinais aquele milagre. Para que compreendam. Não, existe um Deus. Oyoki yango. Ouviu? Zambi azali. Existe um Deus. Bachela que tembete. Não pode duvidar. Son désir est de te communiquer sa vie et de communiquer a sua vida et la vie et la puissance du Seigneur. E a vida do poder do Senhor. Actes chapitre 1er. Atos capítulo 1. Na verset na yango 8. No seu versículo 8. Kuna Bible lobi. Aqui a Bíblia diz: mais vous, mas vocês, vous recevrez une puissance. Receberão le Saint-Esprit. O Espírito Santo. Survenant sur vous. E vous serez mes témoins à Jérusalem. E será testemunha em Jerusalém. Dans toute la Judée. Em toda a Judeia. La Samarie. A Jusqu'à l'extrémité de la terre. Até os confins da terra. Tu ne peux recevoir la vie du Seigneur. Pode receber a vida do Senhor. Et la puissance du Saint-Esprit. E o poder do Espírito Santo. Sans cause à la témoin à Jésus Christ. Sem ser testemunha de Jesus Cristo. Não existe. Você é testemunha de Jesus. Nous allons voir. Nós vamos ver. Ou comprendre. E compreender. A vie du Seigneur en toi. A vida do Senhor em ti. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre. Vão compreender. La vie de Jésus-Christ. A vida de Jesus Cristo. En moi. Em mim. Tango yo. Entourage na yo, ce sont des volets. Ao seu redor, quando são gatunos, eles que vão te fugir. Ele pode mentir coisas que você não. Sabe por quê? Porque ele faz tudo para você seja como eles. Mas você nega. Mas você sempre foge. Que vão te mentir. Não, ele mente. Como também mentira é você tem facilidade. Eles sempre vão te mentir coisas. Porque ouviu na boca de 5 pessoas. Não, ele é mau. E Deus já está. Ele está consigo. Por isso todo cristão que não se conhece, ele é falso crente. Ele sempre fica triste. Porque ouviu ele falando mal. Como ele não conhece nada, ele também fica muito triste. Não sai, você fala se você for verdadeiro crente, ele pode mentir coisas. Você também deve ficar triste. Você deve ficar triste. Não. Não pode ficar triste. Porque você é de Jesus. E hoje mesmo. Aleluia. Tu seras rempli. Você será cheio. Tu dois avoir. Deve ter. Na essengo. Com alegria de ter a vida do Senhor e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amém. Toutefois nous pouvons attrister l'esprit. Todavia podemos atristezar o Espírito de Deus. Nansela yako resistir libosonai. No caminho de resistir. Nansela yako kwetelaye. No caminho de resistir. Yamondezo sala. Isso está fazendo. Azala na ye rempli na 2000. Ele estava cheio em 2000. Na l'an 2000. Em 2000. Tango abongola kimotem. Quando aconteceu. Mas 5 anos depois. 10 ans après.
après 10 ans depois, molimo mosantu atikala lisusu kati o na Espírito Santo já não ficou nele. molimo mosantu asalaka lisusu te kati O na Espírito Santo já não opera nele. car faut kozala na cuidado Você deve ter muito ya cuidado kogere ye de gerir. nandimaka ete nazalaka na raison Eu acredito que tem uma razão. eza na baphrase oluki yango na bible eza te. Tem frases, pode Ce sont procurar na des Bíblia. phrases Não que tem. moi j'appelle l'inspiration São frases que eu chamo de inspiração. pour ceux qui n'ont pas Dieu. Naquele que não tem Parce que Jesus. aluki na bible amoni phrase wana Porque te procurou na Bíblia não viu essa frase. abandi kodeconsidere Ele yo começa a se koloba desconsiderar. ete oza mutu abilobela De dizer que tu és uma pessoa que mais fala bien à aimé toa. avec les inspirations du Mas primeiro Saint-Esprit com a inspiração do Espírito je Santo. crois à Eu- ce que l'esprit me dit Eu creio naquilo que o Espírito me diz. yango nalobaka E é isso que falo. fo oyeba kogere ye Você deve saber o gerir. parce que tolobi avandaka wapi kati na moto ti Ele senta dentro da pessoa. ntango akoti kati na yo Quando ele entrar dentro de ti, yo continue kosala makambo nyonso oyo olingi você não continua a fazer tudo o que você quer. akotika yo Ele vai te deixar. ntango akoti kati na Quando yo ele entrar dentro de ti, abandi kosala na lolenge na ye ele começa a fazer na sua me forma. yo fo oyeba kokanga baporte Mas ya você vi na deve yo saber po fechar as ete portas. molimo mosantu abima te Para que o Espírito Santo não saia. atikala kondane kati na Ele yo fica condenado dentro parce de que ti. avandaka na motema Porque ele habita no coração. okokanga baporte mpe bafenetre ya Você fika yo vai ndenge fechar portas, okokanga janelas. yango Você vai na fechar nzela ya kotosa no caminho de obedecer nyonso eza maloba na yo tudo que é a palavra de Deus. un Dieu tout puissant Deus todo-poderoso e incomparable incomparável. mais soki akoti kati na vi ya Mas moto se entrar na vida da pessoa, akomi neti maki ele torna como um ovo. fo oyeba koprotege maki Você deve saber proteger o ovo. parce que meme na moto Porque mesmo na moto, meme na camion mesmo num carro, bashargele yo bamake tem que colocar na ovo. yo chauffeur Você motorista kotambola lolenge okolinga te não pode andar a forma de querer. orespectaka mabulu te Você não respeita okopasula o maki desvio. eza na kati ya motuka Você sabe que o ovo está parce dentro do que seu meme carro. libulu yango wana Mesmo em um buraco aí, você sempre entra. oleki mwa Você passa. libulu mosusu ya Que outra, sempre entra. ntango ozokoma na mbanza Enquanto kongo você chegar em Banza Congo, maki nyonso se pasuka já todo o ovo parce partiu. que otambolaki sans Porque contrôle você andou sem controle. pareil aussi Igualmente, sans respect ya maloba na sem Nzambe. respeito na palavra de alors Deus. que nkolo molimo mosantu E o Espírito Santo, amikotelaki kati na yo ele entrou ali dentro de ti cause ya manque através da ya falta respect ya maloba na ye da palavra dele. akozala atriste Ele será muito triste. akokoma faible Ele tornará fraco. un Dieu le tout puissant Deus yo todo-poderoso. komisi ye faible Você vai lhe tornar fraco. eza problème grave É problema muito grave. c'est Hébreu 6 les frères m'ont aidé Irmão me alukaki ajudou. yango vendredi Eu falei isso na Hébreu sexta-feira. 6 6. verset 6 Hebreus 6, no seu versículo 6. yo opasoli molimo mosantu motema na nzambe kati na yo epasuki akomi atriste O seu coração yango wana kokweisama é isso, é fazer cair. yango wana kopengwa É isso, fazer desviar. yango wana koteka yesu É isso, vender Jesus. oyebi moto oyo atekaki yesu Sabe a pessoa que vendeu Jesus? akendaki komikanga singa na kingo Ele foi. akendaki komidiembika Ele foi. yango na bayesi bayambi yesu Por isso, depois de acolher baye Jesus, yesu akoti kati na bango aqueles têm Jesus que estão efe ya neles. kokrucifie yesu pour la deuxième fois O efeito de crucificar Jesus. c'est possible bazonga A lisusu Bíblia diz que é possível que eles kati voltarem na mais. bonzambe Hébreu 6 Hebreus 6, verset 6 no seu versículo verset 6. 6 hein? Hébreu 6 Hebreus 6, verset no seu 6 versículo 6. zala na yesu lelo Tenha Jesus hoje. tosali liloba na ye Obedeça a sua palavra po ete atikala seko para kati que na ele yo fique para sempre mpe em ti. asalela yo makambo Para malamu que faça boas coisas em ti. alléluia toutefois Toda vez nous pouvons attrister le Saint-Esprit que nós podemos entristecer o mais Espírito esa Santo, recommandation te mas não é uma recomendação. esa recommandation te Não é uma esa recomendação. interpellation É uma parce que interpelação. ce n'est pas la volonté de Porque Dieu não é a vontade de yo Deus. oyo
attrister le que Saint-Esprit. você entristecer o Espírito Você Santo. rempli. Você foi cheio. Attrister. O efeito de entristecer o Espírito Santo Dessécher. que está decepcionando, Ezokokausa mutu. que está secando a pessoa. Ezokobimisa Saint-Esprit. Então você sair o Espírito Santo Katikati na mutu. na vida da pessoa. N'attristez pas le Não Saint-Esprit. entristece o Espírito Santo. Batristaka molimo mo santo. Não pode entristecer o Espírito Santo. Na nzela ya koresiste ye. No caminho de resistir. Ye a Ele. alingi yo osala boye. Ele quer que você faça Ye seguir. alingi yo binela ye. Ele quer que você dançar para Ele. Nakamwaka na eglise oyo yaya. Eu admiro nessa igreja. Vendredi ndeko atie louange na moma ya ofrande. Na sexta-feira meteram Azosala louvor. moderation ndonga onso no yavuanda. Que toda pessoa sempre sentada. Yavuanda. Todos estavam sentados. Oh, meza na makambo baye kokutanga nazolia ya kotelema mbe ya ntu mpe va bevove. Não, tem coisa, me encontra Oyebi com ele, bakoloba vão mpona falar. nini? Só vão falar Parce porque que makambo ya kolia en général bavanda. o problema de comer em geral sempre se senta. En général bavanda. Na generalidade sempre deve se Soki sentar. kaka ekomi makambo ya kolia. Se é problema de En comer, général faut kozala ya em kovanda. geral você deve sentar. Sikoyo en général Agora em geral, kobinela nzambe. dançar para Faut Deus, kotelema. deve levantar-se, Faut kotelema. deve se levantar. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu ou avoir? É isso a vontade de Deus, se sentar. Ou avoir. Ce que c'est la volonté dans Zambé, Se é a vontade de c'est Deus, un problème. Tu m'as démontré la réalité. não é problema, mas estou a demonstrar a Réalité, c'est realidade. la vérité. Realidade também Sauf torna, spirituellement, réalité, c'est la vérité. a realidade não torna a verdade. Sauf dans le cas Em spirituel, caso espiritual, réalité, c'est la vérité. a realidade não torna a Car verdade. spirituellement, la personne peut souffrir. Porque espiritualmente a pessoa pode sofrer. Mas na verdade, Le Seigneur va lui bénir. o Senhor vai abençoar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Nateya koma kama makasi. Nateya koma kama makasi. Ça Essa c'est vrai, pregação é bien-aimé. muito forte. Si tu ne le sais pas, Se você não sabe, je te prêche de grandes choses. eu estou a pregar grandes coisas. De grandes choses, vraiment. Grandes coisas. Les choses de Dieu. Coisa de Deus. Et je sais que le Seigneur te bénira. Eu sei que Deus vai te abençoar. Me bénira aussi. Também vai me abençoar. Oui. Amen. Amém. Amen. Donc, qu'on résiste à Kamolimo Monsanto te. Não pode resistir o Mais Espírito maman Santo. kalolenge ye akolinga tango nyonso. Leva da forma que ele vai Et c'est querer todo comme o ça tempo. que ye ako continuer kozala manifeste katina ye. Ele sempre será manifesto. Il est que manifeste na ba epai na baye oyo ye aza. Ele foi manifesto naquele, na pessoa que Aza ele está. tango ye aza. Ele está. C'est que mutu ango aza rempli. Porque a pessoa está pronta. Alléluia. Amém. En nous livrant au péché. Ele nos liberta no pecado. C'est-à-dire soki ozoko résister kokwetela ye. Se você está a resistir nele, Akozala attriste. ele pode estar Soki pe entristecido. omipesi na masumu. Se você se entregar também no pecado, Akokoma pe attriste. ele vai tornar triste. Kokwetelaka molimo mosanto te. Não pode aguentar o Espírito Santo. Komipesaka pe na masumu te. Não se entrega também no Efésiens pecado. 4:30. Efésiens 4:30. Efésios 4:30. 1 Thessaloniciens 5:19. 1 Tessalonicenses 6:19. Actes 7:51. Atos 7:51. Kokwetelaka molimo mosanto te. Não pode negar o Espírito Santo. Komipesaka pe na lisumu te. Não se entrega também no pecado. L'esprit qui demeure en nous éternellement O Espírito que tem amor em nós ne nous eternamente. quitte pas. Ele nunca sairá de nós. Molimo oyo avandi kati na biso O éternellement Espírito que habita em nós eternamente. alongwaka te kati na biso. Ele não sai em nós. Yango moni ntango nyonso molimo mosanto aza kati na yo Por isso todo o tempo o Espírito Santo oza está em ti. rempli Você está cheio. e akosala oyo ya nzambe kati na yo Ele vai fazer o que é de Deus em ti. akoutilize yo na lolenge nyonso oyo ye akolinga Ele vai te utilizar em todas as formas que vai po querer. ete aza deja kati na yo. Porque já está junto consigo. Mais il cesse de manifester sa puissance. Mas ele manifesta o seu poder. Il cesse de manifester sa puissance. Ele sempre manifesta o seu poder. Et nous communique sa tristesse Ele comunica à nous convaincre du péché. para nos converter do pecado.
Quando você está entristecido, se manifester. ele também deixa de se manifestar. Quando você se entrega no pecado, ele também deixa de se manifestar. Mas quando você aceita estar consigo, ele pode te comunicar. C'est-à-dire, você sentir triste, ele vai continuar nessa vida. Eu sou de Jesus. Banzoto na bino vossos corpos são casa de Espírito Santo. Ele não habita na casa que construíram nas mãos, mas ele habita na casa que ele próprio construiu. Por isso a Bíblia diz que não sabe que vossos corpos é o templo do Espírito Santo. Você sabe que cada vez será mais consciente. Você é a casa do Espírito Santo. Você vai continuar a aceitar essas coisas que hoje a pessoa como Deus, porque ele te enche. Aleluia. Que faire alors? O que fazer? Que faire alors? O que fazer agora? Para ele não ficar entristecido, porque para não sair nós, para ser todo o tempo manifesto. Selon 1 Jean 1, 7 à 9. Segundo 1 João 7 a 9. Confessez aussitôt notre faute. Confessa também. Et croire à la purification de notre cœur par le sang de Jésus. Creia na purificação do nosso corpo pelo sangue de Jesus. Confessa de uma vez que nossos pecados. E aceitar ser arrependido em nossos corações. No caminho do sangue de Jesus. Aleluia. Você está andando no caminho. Você está em casa, filho de Deus. Você deve compreender que você pecou diante de Deus. Você fez mal diante de Deus. Confessa seu mal. Diga que Deus me perdoa. Eu não sabia. Quando tem pedir perdão, você deve aceitar que você está sendo purificado no sangue de Jesus que derramou na cruz. Aleluia. Makila na Yesu. O sangue de Jesus. Oye sopana kinangomba na Golgotha. Que derramou na cruz. É isso que você deve começar a realizar. Para que o Espírito Santo fique para sempre. Para que você continue a ser cheio também. O que deves fazer? Quando compreendes que seja uma pessoa amorosa. Porque uma pessoa espiritual, ele que compreende. As coisas que eu falei não é bom. Deus me perdoa. E me purifica no seu sangue. Você torna santo. Você torna santo de repente. Aleluia. Lorsque tous ont péché, quando todos são pecadores, c'est envers Dieu. É com Deus. Ce n'est pas envers moi. Não é comigo. Ce n'est pas envers l'autre. Não é com o outro. O outro também é pecador. Você também é pecador. E você é meu. Lorsque tous é péché, quando todos são pecadores, é diante de Deus, não é diante dos homens, e todos diante de Deus, alguns no meio de nós, que Deus considera de santos, que Deus considera de dignos, pessoas dignas, que reconhecem o mal facilmente, que conseguem pedir perdão facilmente, que lembra daquilo que não é bom facilmente, que se ajoelha e que chora facilmente diante de Deus. E tata azatata balamu atonda na maua. E Deus é sempre Deus misericordioso. Mabesa na koiba, oyo na iba kilobi. Que aquele que roubou ontem. Na senga que pardon. Eu pedi perdão. Mas ele pena eko iba na ngalisusu. E hoje também roubei mais. Na ele susu na sengi pardon. Eu vi mais pedir perdão. Lobi pena que iba na ngalisusu. Mas também fui roubar mais. Tika kokosa nzambe. Não, deixa-me ter Deus. Makelele. Deixa-me. Você aqui não pode vir mais à igreja. Pode falar mais.
yoku desengeli oyaka lisusu te église oyokaka te kolo mpe ayokaka ne yo te porque Jesus também não te ouça. kolo ayokaka oyo bayebaki yango te ke eza mabe Jesus ouça aquele que não sabia. avoir kosala yango e depois de fazer il lamenté parce que oko comprendre yo mwana na Nzambe porque vais compreender você filho de Deus vais compreender yango monitango sengi pardon por isso quando pensa kolo pe alimbisi yo Deus vai te perdoar a église tonda ni melobi lobi as igrejas vai encher de pasteur Galasi représentant légal e a église la louange porque o responsável legal ele tinha sonho 4 personnes kaka 4 pessoas e mataki tango enlèvement Yerusalema que subiu quando existiu o arrebatamento. Imagina a église coisa la 100 pode a igreja pode ser 100 coisa la 500 as igrejas pode ser 500 olha muita gente dentro da igreja mas somente 4 pessoas que foram arrebatadas. Por quê? Porque toda a gente sempre está ouvindo fazer barulho que diante de Deus chorar verdadeiramente para ser perdoado mas eu acolher lá até por que não estava chorar verdadeiramente. Porque o pecado repetitivo é o mesmo pecado que leva eles diante de Deus para pedir perdão. Afinal de contas, não é com pecado repetitivo que um crente tem direito a pedindo perdão. Este pecado se acalia que vou cometer ao longo que estou a pregar. E caso eu reconhecer, quando reconhecer, porque não é um pecado repetitivo, o Senhor vai me perdoar e tornarei filho verdadeiro de Deus, enchido pelo Espírito Santo. Aleluia. Nzambe alingi ezala bongo. Deus quer que seja ozala na eloko a Nzambe que tenha algo de Deus, otondisama na nguya na ye, que seja cheio de seu poder, poder, mobiliser baya ndenge totangaki yango na Jean que mobiliza 14:23 bakoya baye ko s'installer katina eles virão instalar em quartier général e o président de la République, o presidente da República, quartier général, esse quartel general de Deus. Nini wanasikoto esika nini sikoyo? Qual é o lugar agora? Vina yo nzoto na yo. A sua vida no seu corpo. Vina nzoto na yo. A minha vida no seu corpo. Vina yo. A sua vida. vida. Quartier général. É o quartel geral. Oyebi ba gombe, oyebi ba gombe, oyebi ba futungu. Sabe o futungu? Eza ba bisika kokota bikotene la são lugares que você não pode entrar em vão. Bamiyibi pe bayebeza na bandako bakomeka te. Tem cartão também caso não podem conseguir. Parce que bakobete revolver. Porque ele pode lhe dar tiro. Sikoyo yondo kaya komeka na vina yo. Agora ofereceu que tá na sua vida. Batondani. Onde anjo no céu. Qual é aquele feiticeiro? Azate. Não existe. Koya komeka kati na yo. Vi tentar na sua vida. Lole se instala. Onde o seu instalou. Estão lá. Sempre vão tomar cuidado da sua vida. Não vão conseguir. Por isso vai mudar a sua vida. Quando o seu Deus está, você sempre habita com o seu. E a mulher quando você vai lá, olha lá como você levou a mulher dos outros. Você sempre lamenta a mulher dos outros, você levou lá. Porque muita gente vão na segunda-feira. Porque tem outro marido lá na lava. Ele volta na lava. Ele tem outro marido. São revelações do Espírito de Deus. O Satanás também tem coisas que faz as pessoas. É como as pessoas se entregam nessas coisas. A lavra é difícil, mas ele sempre faz pecados. Eu já saí nessas coisas. Eu sei que sempre cheira mal. Eu quando estava nessas coisas, eu ainda não estava de Deus. Sabe, hoje de manhã não encorajar você a fazer o pecado. O Espírito Santo me disse, quando você estava naquela coisa, você não era meu filho, porque não era da igreja. Mas você é da igreja.
Mais on continue na makambo. Mas você está continuando com essas coisas. Você ainda tem culpa que Deus te ajude. Eu ainda não era de Deus. Quando eu segui pastor Marcelo, quando eu saí com uma mulher, a mulher vestiu bem. Não, ainda fui pagã. C'est possible. Um pagã é possível. Mas você não está ouvindo a palavra de Deus. Se é a primeira vez que essa palavra vem te predicará, que mas você que eu prego várias vezes, você é um assassino dentro da igreja. Você pode ir no inferno se Jesus for. Aleluia. Mais Jesus quer que você seja cheio nessa manhã. Amen, amen. Confessa sempre seus pecados. Que é sempre acidente. Quando você pedir perdão, aceita que você foi perdoado. O sangue de Deus vai te perdoar. Você volta santo diante de Deus. O segundo ponto é rechercher la plénitude de l'esprit. Procura a plenitude do Espírito. Ordonné par Ephésiens 5. Efésios 5. Et la plénitude de l'esprit, a plenitude do Espírito, oyo elobama na Ephésiens 5, que foi dito no Efésios na verset na yango 18. Kuna Bible lobi nini? Aqui a Bíblia diz o quê? A verset 18 Bible lobi. No versículo 18 a Bíblia diz: ne vous enivrez pas de vin. Não vos embriagueis com vinho, nem com qualquer. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mas seja cheio do Espírito Santo. Ya izala makambo fotika. Mano, tem coisa que você deve deixar. Você sempre tem outros amigos. Da forma que nós falamos, você eu sei pessoa que ele mesmo toda hora. Ele também está que quando fala você tem, mas sempre irmão. Você tem, pastor. Peut-être pour kakana chayo na chana se na kolakisho musapite me ada na apontar, mas eu tô aqui. Azomela netaba. Ele tá puxando tabaco. Funa ivana paksera sabe funa porque tu funa. Não, nós também que mentimos. Na ebita só comprando funa kwa kutu funa. Não sei se essa fala está Luka ko comprendre maloba nyonso nazobimisa pona lokumu na kolo. Procura a comunidade de que tá fazendo. Na moni ozomela masanga na yo. Quando eu tiver você já tomar tabaki na yo. Peut-être na mona yo tena chéri. Mas ainda não te vi como mulher. Makambo si na mona déjà. Mas tu fala coisa que já vi. Mas dentro de mim, oh, c'est que peut kosa canabiso. Nós também mentimos. Oh, babomba makaba pasteur. Não, eles também tremem pastor. Mas pastor. E esse irmão, você não te esconder. Não, é na tua conta. Nós estamos a pregar a palavra de Deus. Ne s'enivre pas bolangwa masanga te. Não pode embriagar. Me botondisa matango nyonso. Mas seja cheio na molimo mosanto. Com o Espírito Santo. Tango zoboya kosala oyo Yesu apekisaka. Quando você nega de fazer tudo que Deus proibiu. Permettre otondisa me pa ya molimo mosanto. Você está aceitando ser cheio do Espírito Santo. Não vai voltar a ser. Eza iloko mosusu te. Não é outra coisa. Eza botosi ya maloba na Nzambe. É obedecer a palavra de Deus. Yemoko azomitondisa kati na yo. Ele próprio tem enchimento de ti. E você fica todo o tempo. Aleluia. Amen. Para terminarmos. Parce que ereza limité pensa. Porque a hora já foi. Pensa yebele. Que há muita coisa a dizer. Yangwana fo osalaka. Por isso devemos fazer. Tango nyonso ya kotondisa. Sejamos todo o tempo cheios do Espírito Santo. Elle était expérience. Elle était expérience normale de tous les premiers chrétiens, chefs de l'église, diacres, membres, nouveaux convertis. Na Acte 2 verset 4. Atos 2 versículo 4. Azalaki experience ya bato nyonso katina. Ele foi experiência de toda a gente na igreja. Pokwa na lelo. Tipo na terra de hoje. Problème ya ajouté. Não é problema da idade. Problème ya titre ozo ko. Não é problema do título que você carrega. Titre a causa la pasteur. Eu posso um título de ser pastor. Titre a causa la diacre. Você título de ser diácono. Titre a causa la responsável. Você título de ser responsável. A causa la choriste. Você pode ser coriste. Eu posso ser corista. A Bíblia lobi. Aqui a Bíblia diz. Quando ele desceu neles, todos eles estavam cheios.
Naba pasteur. Com pastores. Naba diacre. Com diáconos. Naba membre nyonso. Com todos os membros. Naba chef. Com também chefes. Car dans l'église il y a des chefs. Porque dentro da igreja sempre há chefe. Quelqu'un qui occupe un poste au gouvernement. A pessoa que ocupa lugar no governo. governo. Quand même marqué dans l'église. É chefe dentro da igreja. Mas Santo as occupé. Mas o Espírito Santo não está chef. Com todos os chefes. Wana ezalaki experience. Essa foi uma experiência. Das coisas que o Espírito Santo fez. Na acte 2. No Atos 2. Na verset na yango 4. No seu versículo 4. Na ba nouveau converti. Com novo convertido. Aqueles que converteram novos. Todos foram tocados. Todos também foram tocados. Acte 2, 4. Atos 2, versículo 4. Verset 4. Seu versículo 4. Acte 4, Lissus. Atos 4, verset 31. No versículo 31. Acte 6. Atos 6. Verset 3. Versículo 3. Acte 7. Atos verset 7. 55. Versículo 55. Acte 9. Atos verset 17. Versículo 17. Acte 13. Atos 3. Verset 9. Versículo 9. Et le verset 52. E o versículo 52. Cette plénitude. Essa plenitude s'obtient par la foi. Saiu pela fé. S'obtient par la foi. É ajudado pela fé. Sans la foi, sem a fé, personne ne peut être rempli. Ninguém pode ser cheio. Par le Saint-Esprit. No Espírito Santo. Balobi plenitude yango. Dizendo que essa plenitude, a plenitude, que a plenitude do Espírito Santo está no caminho da fé. Por isso tu e eu devemos crer. Jesus é Deus. Jesus é o Rei. Jesus é o Salvador. Fica firme com Ele. Alegra com Ele. Ele vai te encher. É somente estar pela fé. Não é o problema de Deus. Alléluia. Elle n'est pas l'expérience d'un instant. Elle n'est pas l'expérience d'un instant. Não é uma experiência de instante. Amen. Asa expérience ya tango mokoboye. Não é uma experiência de instante. Mais doit être renouvelée chaque jour. Deve ser renouvelada todos os dias. En présence de chaque besoin. Na presença de cada voyager. Eu quero viajar. Kolona zana posana yo. Deus quer de ti. Voyager elongo nanga. Viaja junto comigo. Kolona zana posana yo. Senhor, quero de ti. Ita elongo nanga na yeke. Desça junto comigo. Kolona zana posana yo. Senhor, eu quero de ti. Je vous vois et je suis dans la tristesse. Eu tô a ver, tô muito triste. Parce que ngaso kina porque se eu não vier antes de aquela oração já não fazia mais. Que dentro da igreja. Para aquele também não, eu também servi. Qu'est-ce que vous faisiez? O que você fazia? Na igreja onde você vinha? Aleluia. Qu'est-ce que vous faisiez? O que vocês faziam? Alors que nous devons se dédier. E nós devemos entrer en profondeur. Nós devemos entrar na profundidade. Faire toujours ce que nous devons faire. Faça sempre o que nós devemos fazer. Aleluia. Na besoin nyonso. Em todos os todo problema. Est-ce que vous en posana? Será que você quer a vontade dele? Est-ce que vous en kana posana? Será que você sempre quer a vontade dele? Nós devemos ter sempre a vontade dele. Em todo problema que queremos fazer. Deus se entregamos a Deus. Guia nos, ajuda-nos. Eu tinha nosso avô. De bom eu é mesmo antes de banhar. Seja puro. Seja puro. Mesmo quer tomar banho. Toda coisa que ele quer fazer. Aleluia. Ele deve orar naquele sentido. É uma boa coisa que eu tirei. Toda coisa que ele quer fazer. Ele deve orar. Donc likambo ya kosambela eza likambo ya malamu. Problema de orar é bom. Mabena moto azosambela ekeko. Mas problema é aquele que está orando uma estátua. Mabena moto azosambela kimbangu. O mal é aquele que está orando kimbangu. Sambela ka chaque jour. Ele pode orar todos os dias. Ele sambela ka kimbangu. Não, como ele ora kimbangu. Tochana se. Deixamos. Sambela ka Yesu Masi. Ora Jesus Cristo. Tango nyonso. Todo o tempo. Eza par rapport à culte oye bandaki na 9h. Não é em relação do culto que nós na 12h. Que vamos terminar 12 horas. Culte está limité. Culto está limitado. Est-ce que yo yakaka kusambela na igreja? Você somente vem orar aqui na igreja. Não compreender Jesus te. Ainda não compreendeu Jesus. Otoyo ayebi Yesu. A pessoa que conhece Jesus. Yaki na culte oye eza limité. Viemos no culto que é limitado. E quando estamos saindo, toujours na Yesu. Sempre estamos com Jesus. Sambela même
tokosambela meme na sia motema tokosambela na bandako na biso yango moni ata baeglize ekangami parceke cingundu ekokweya yo kotika kosambela po baeglize ekangami me bakangaki mpe baeglize na nzela ya ordonnance elobaki ete moto akosambela te. Daniel amataki likolo ya 4e soki 4e étage epi afongolaki bafenetre akontinuaki bapriere na ye. Nini ekokabola yo na Nzambe? Alléluia. Amen, amen. Donc il faut ezalaka renouveler ntango tondisami na molimo mosantu. Expérience yango faut ezalaka renouveler na présence ya chaque besoin liboso ya likambo nyonso olingi kosala sambela Nzambe zala na posa ya lisungi na ye jusqu'à notre transformation complète à l'image de Dieu en sa présence. Dans Ephésiens 3 na Ephésiens 3 16 à 21 ntango nyonso oza na posa na ye kino suka okozala transformé okozwa image ya Nzambe okokokana na Nzambe. Mais en abandonnant son premier amour, l'église d'Éphèse a perdu précisément cette plénitude qui faisait déborder son cœur au moment de sa conversion. Lelo toza ba église ya Efeze te. Lelo tozali awa na mbanzako. Tangu tobongolaki mitema. Tala ndenge tomipesa. Ata balobi veillée de prière. Ya uma semana. Obandaki komipesa. Metaka samedi toko ya kolala na église. Omona na kate. Tope okomona na te. Pona nini? Parce que ozalaki rempli na kala. Porque você estava cheio antigamente. Quando você arrependeu. Bible lobi na Apocalypse. Por isso a Bíblia diz no Apocalipse. Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4. C'est que j'ai contre toi. Et que tu as perdu ton premier amour. Você perdeu seu primeiro amor. Tu avais de l'amour envers Dieu. Você tinha amor com Deus. Et envers son œuvre. E na sua obra. Aujourd'hui pas d'amour. Mas hoje já não tem amor. Likabakolala na église. Que o problema devia ter. Como eu que lande koyo mau. Plusieurs jours ce qui n'a tourné. Nous apparaissait ninguém. Ewe qui dormi. Zambe nangana lola. Deus do céu. Zambe nangana lola. Deus do céu. Yaka osala na lolenge na yo. Vem dormir, vai fazer na sua forma. Lemba te na tikate. Que para nós. Parce que makambo bele toko lemba. Porque muita coisa podemos deixar. Ce n'est pas bien, bien. Não é bom. Likambo kolala na église. Ebele ya bato oyo toza awa. Muita gente parce que toko compter même ataba oyo te. Não podemos contar toza ebele. Somos muitos. Oyo toko se mobiliser. Je l'avais dit un jour. Mas eu falei na pointer, na pointer. Que podemos apontar. Mais tolingi pensa até jusqu'à ce niveau-là. Mas ainda não chegamos até s'organiser par rapport à cela. Organiser em relação a isso. Quem dormiu na igreja, pai não apareceu ninguém. Ce qui peut muito a continuer tem kolo asungayo ou continuer cá. Que continua assim. Mais na ibete namba maloba nyonso yo parce que convaincu par le Saint-Esprit. Porque está convencido do Espírito Santo. Ebele oyo bokobana kolala. Un jour après c'est le programme. Alléluia. Parce que sengeli tozonge la première amour. Por isso devemos voltar ao primeiro amor. Oyo tozalaki na yango tangu tobongolaki mitema. Que nós devemos ter. Soki tobongoli mitema na solo. Se nós já arrependemos. Se nós aceitamos mais. Bolingo ya liboso ekozonga. O primeiro amor que vai voltar. Alléluia. Pour la retrouver. Para se encontrar. Pour la retrouver. Para se encontrar. E sengeli repentance ya solo. Deve existir uma verdadeira arrependimento. Pardon et bois à nouveau de la source intéressable de la grâce. E sengeli repentance ya solo. Deve existir bom arrependimento. Kondima ya solo. Que a verdadeira fé. Bakomela. Toswa ki exemple ya mai. Nós diremos exemplo da água. Mai evaporakate. Água não evapora. Ndenge mokote na gasolina. Não é igual com gasolina. Mokote na álcool. Não é igual com mai tozolobela. Água estamos falando. Asa molimo mosanto. É Espírito Santo. Soki atondisa mikati na yo. Se ele encher de Wete yonde mutondimi. Que você que aceitou. Yonde mutosali vrai repentance. Você que fez arrependimento.
évaporer les Ele nunca vai evaporar mais. akotikala seko kati na Ele yo vai ficar para sempre. pe akozala manifeste tango Ele vai nyonso manifestar todo o tempo katikati na vie na yo na sua vida. na Jean 4 13 à 14 João 4, 13 a 14. okokende komona makambo oyo. Vai ver essas coisas. Alléluia. En marchant non selon la chair. Que andar segundo o corpo. En marchant. Andemos segundo o corpo. Non selon la chair. Não segundo o corpo. Mais selon l'esprit. Mas segundo o espírito. Il portera toujours plus de fruits. E sempre dará sempre muitos frutos. De l'esprit à la gloire de Do Dieu. espírito em glória de Deus. Alléluia. Enseignement ya lelo esuki awa. A pregação de hoje tem Tu peux porter beaucoup de fruits. Você pode dar muitos Les frutos. fruits du Saint-Esprit. Fruto do Espírito Santo. Okomema bambuma ebele. Você pode dar muitos Bambuma ya frutos. molimo Os mosantu. frutos do Espírito Santo. Bambuma ebele ya molimo Muitos mosantu. frutos do Espírito Santo. Oyo ekomona na kati na yo. Que pode manifestar em Soki ti. otamboli selo molimo Se você mosantu. andar segundo o Espírito Santo. Kotambola selo baposa ya nzoto te. Não andar segundo a vontade do corpo. Tambola selo molimo Andar mosantu. segundo o Espírito Santo. Okozala tango nyonso Você será rempli. todo o tempo Pe cheio. okobota bambuma E ebele. você dará muitos Bambuma ya frutos. molimo Os mosantu. frutos do Espírito Tika Santo. kolo apambola Deixa que yo. Deus abençoe a sua palavra. Bandana kopesa nzambe merci. Começa a agradecer a Deus. Mpona maloba toyoki na tongo na lelo. A palavra que ouvimos nessa manhã. Bandana kokumisa nzambe. Começa a agradecer a Deus. Kolo alobeli yo. Deus falou para nós. Okosambela Vas orar selo molimo mosantu kati na yo. segundo o Espírito Santo. em ti. Parce que molimo mosantu aza présent. Porque o Espírito Santo está presente. Yende muto alobeli biso. Ele que nos falou. Tombola mongongo na yo bisiko Levanta zale. sua voz onde está. Tozosambela na kombo na Vamos Yesu. orar em nome de Jesus.